Iniciamos este terceiro bloco falando sobre a revista O Saco. Vocês estão vendo aí esse envelopezinho amarelo. Haviam dentro dele encartes. Era este aí, a chamada revista O Saco. Então, nos anos de 1970, o cenário artístico nacional estava cada vez mais fragmentado. Os anos de chumbo, especialmente com o advento do cruel e sangrento Ato Institucional número 5, levaram muitos artistas ao exílio e à clandestinidade, ao cárcere e até à morte. Nesse contexto conturbado, em 1966, o poeta livreiro Manuel Coelho Raposo, vocês estão vendo aí uma imagem dele, o poeta e ficcionista Jackson Sampaio e o ficcionista e ensaísta Newton Maciel e o romancista e poeta Carlos Emílio Corrêa Lima criariam o Saco, revista mensal de cultura, um periódico que desde o primeiro número trazia colaborações de escritores de todo o Brasil e até do exterior. Foram apenas 7 edições bimestrais, mas a publicação ganhou grandes proporções no cenário nacional, circulando por bancas e revistas em 17 estados do Brasil e contando com 12 colaboradores internacionais de países como Portugal, Espanha, Suécia, Estados Unidos e Suíça. Alguns de nossos escritores estreariam na revista O Saco, como vocês veem aí na ilustração, o cronista Ayrton Monte, que apenas em 79 lançaria seu primeiro livro de contos chamado Grande Pânico. Sobre o nome da revista, Carlos Emílio, que vocês veem aí na foto, argumentou que em uma entrevista concedida em 2006, algumas pessoas achavam a literatura um saco, então resolvemos colocá-la dentro de um para divulgá-la. Só que eles não vinham no saco, vinham no envelope de papel amarelo, como vocês viram lá na ilustração. No dia 2 de abril de 1976, foi exibido em bancas e jornais o primeiro número da revista, que saía com um formato bastante original. A revista era composta por 4 cadernos, prosa, poesia, artes plásticas e um anexo com entrevistas, críticas literárias, reflexões e matérias jornalísticas. Esses encartes iam soltos no envelope de papel, ou seja, não estavam ligados por cola ou grampo. Para Newton Maciel, vocês veem aí a foto dele, o saco não se configurava como um movimento. Segundo o escritor, o objetivo era, antes de tudo, editar uma revista sem bairrismos, regionalismo, nacionalismo ou qualquer outro ismo. Queríamos publicar nossas obras e encontrar espaço de destaque em resposta ao Sul Maravilha e aos veículos que só se interessavam pelos medalhões. Alexandre Barbalho, vocês veem aí na foto, no livro Cultura e Imprensa Alternativa, destaca que a revista conseguiu dar visibilidade a diferentes ideias dos escritores da década de 70, sem a preocupação de definir uma corrente estética a ser seguida. Segundo o autor, eram publicadas tanto poesias de denúncia quanto textos mais experimentais. Dessa forma, caracterizava-se como uma revista democrática, por reunir escritores de diversos gêneros, além da colaboração de diversos artistas plásticos que a ilustravam. A revista circulou até 1977, mesmo ano de publicação do livro Queda de Braço, uma antologia do conto marginal, publicado no Rio de Janeiro, e foi organizado por Glauco Matoso e Newton Maciel. A antologia reuniu os escritores da revista O Saco, ao lado de outros autores marginais do país, em um panorama artístico literário de sua época. Vai ser desta revista que surgirá o grupo Siriará. Vamos ver agora. Então, dois anos depois do fechamento da revista O Saco, surgiu o grupo Siriará. O nome do grupo vinha do sintagma indígena, que, segundo João Brígido, significava caranguejo branco ou alvacento, e deu origem ao nome do estado do Ceará. Além de remanescentes da revista e também do Clube dos Poetas Cearenses, outros jovens escritores compuseram o grupo. Assinam o manifesto 24 escritores. Então, as ideias básicas do movimento foram expressas no manifesto que o grupo lançou no dia 14 de julho
de 1979, o qual foi assinado por 24 autores. Veremos quais são. Da leitura do manifesto, se conclui que Siriará foi um grito novo contra muita coisa, principalmente a favor da democracia, estendendo-se como tal à prática dos direitos nacionais e regionais, individuais e de classe. Não era um berro regionalista, um aboio para ser ouvido no sul e lá fora como exotismo. Saíram do Siriará, alguns dos melhores escritores cearenses da década de 80, né? É o caso, por exemplo, de Adriano Spínola, nós vamos ver já, Batista de Lima e tantos outros. Com raiz num período bem anterior que remonta à criação da já citada revista O Saco. Todavia, além do referido manifesto de uma revista que morreu com o primeiro número, o Siriará não deixou uma contribuição significativa enquanto movimento de renovação estética e literária, como destacou Dimas Macedo. Vamos ver as palavras do Dimas. Ele diz: o grupo Siriará não deixou uma contribuição significativa enquanto movimento de renovação estética e literária. Foi uma atitude muito mais do que um grupo literário, com disposição de aglutinar uma proposta concreta de ação ou coisa que o valha. Mas é indiscutível também que do Ceará provém alguns dos melhores escritores cearenses da década de 80, com raiz num período bem anterior que remonta à criação da revista O Saco, uma das mais originais publicações brasileiras das últimas décadas. Aqui eu trouxe uma foto do Estoril, na praia de Iracema, que era o principal ponto de encontro do grupo Siriará nos anos 80. Aqui nós temos a íntegra do manifesto, são apenas 4 itens, a gente pode ler, ok? Então, quais eram as ideias que moviam o grupo Siriará? Primeiro, contra a ritualística de um passado que formal e conteudisticamente não mais representa a realidade nordestina do momento. Viva Graciliano, José Américo, Zé Lins do Rego, o 15 de Raquel, João Cabral, Grupo Can, viva! Como lição, roteiro, experiência. Superação, não supressão. A seca e o sonho continuam. A favor de um texto terra, conteúdo, e de um texto mestiço, forma, de um texto Siriará, intenção e linguagem. Contra o colonialismo interno do Sul e a condenação regionalista da literatura nordestina. A favor de uma literatura sem vassalagem, nordestinagem, inferioridade. Pensar e sentir o Nordeste e ter o direito de perguntar pelo Brasil, e não somente o Nordeste, território à parte. Contra modelos e formas de pensar e escrever impostados, impostos, pastagem alienante da culturalha tupiniquim malpensante. A favor de uma literatura brasileira brasílica, autóctone, sem totens nem tabus, sem fervor reverencial, a cultura da solene Mãe Europa e adjacências, ou do executivo cowboy do Arizona. Universo situado a partir de um discurso e uma linguagem crítica que reflitam a nossa própria situação e condição histórica. Pensar e sentir o Brasil no mundo e o mundo no Brasil. A favor de uma escritura nordestina brasileira planetária. Força centrípeta e centrífuga da linguagem, da literatura, da história, da sabedoria cosmonativa. E por fim, contra toda forma de opressão, de repressão política ou cultural. Fora, a máscara policialesca da moral e dos bons costumes literários. Fora a censura planaltina. Fora, todas as patrulhas e todos os pulhas ideológicos e literários. Queremos a verdade e a sinceridade, ainda que tarde, para tudo rimar com liberdade. A favor de uma literatura de combate, de questionamento, de indagação, de si mesma, do indivíduo, da sociedade, do Brasil. Isto é, depois de Rosa, aqui e sempre ave palavra. Vamos ver quem assina os documentos, gente. São 24 escritores. Adriano Spínola, Ayrton Monte, Antônio Rodrigues de Souza, Batista de Lima, Carlos Emílio Correia Lima, Eugênio Leandro, Fernando Teixeira Gugel do Amaral, Floriano Martins, Gerardo Marcão Ferreira, Jackson Sampaio,
Joyce Cavalcante, Lídia Teles, Márcio Catunda, Marise Salles Silveira, Marli Vasconcelos, Natalício Barroso Filho, Nilton Maciel, Nirton Venâncio, Oswaldo Barroso, Paulo Barbosa, Paulo Veras, Rogaciano Leite Filho, Osenberg Cariri e Silvio Barreira. Então, como sempre faço, eu trouxe também um autor do grupo, representante do grupo Siriará, que é o Adriano Espíndola. Então, Adriano Espíndola nasceu em Fortaleza em 1º de março de 1952. Aos 18 anos, seguiu para os Estados Unidos, onde cursou o 2º grau, na Huntington High School. De volta para o Brasil, ingressou no curso de letras da Universidade Federal do Ceará, formando-se em 1975. Em 1976, sob o pseudônimo de Pedro Gaia, publica sua primeira obra, A Cidade, obra composta de poemas em versos livres sobre Fortaleza, em formato de cordel, editado em Juazeiro do Norte. Ainda em 1976, ingressa como professor de comunicação e linguagem na Universidade de Fortaleza, Unifor. Em 77, passa a dar aulas também na Universidade Federal do Ceará. Em 1979, participou do grupo Siriará de Literatura. Ainda em 79, escreve Fala Favela, conjunto de poemas baseado no episódio de expulsão dos moradores da favela José Bastos, ocorrido em Fortaleza. Em 1982, publica, feitos no mimeógrafo, 2 livros, O Lote Clandestino e Comunicação, Linguagem e Semiologia. Então, vocês já devem ter ouvido falar da geração mimeógrafo, não é? Em 1988, profere palestra na Universidade da Flórida sobre cultura brasileira contemporânea e sobre seu poema Táxi, objeto de estudo no curso por este ministrado. De 89 a 91, assume o cargo de professor leitor brasileiro na Université Stendhal Grenoble II, na França, no fim do qual retorna a Fortaleza, retomando o magistério no Departamento de Literatura da UFC. Em 1992, a convite do jornal O Povo, escreve quinzenalmente crônicas e artigos literários. Em 2006, seu livro Praia Provisória é premiado pela Academia Brasileira de Letras. No mesmo ano, ingressa no Pen Clube do Brasil. Em poesia, ele publicou muita coisa também, de estudos críticos, Eu selecionei aqui só poesia. A Cidade, de 1976, Fala Favela, de 81, O Lote Clandestino, de 82, Trapézio, de 85, Táxi, o Poema de Amor Passageiro, de 86, Metrô ou Viagem até a Última Estação Possível, de 92, Em Trânsito, Táxi Metrô, de 96, Beira Sol, de 97, Praia Provisória, de 2006, Escritos ao Sol, Antologia, de 2015. Então eu selecionei aqui 3 poemas do autor e nós vamos fazer como fizemos com os outros, Então, o primeiro poema chamado Beira Sol. É bom que se diga que os 3 poemas fazem parte do livro Beira Sol, de 97. Esse livro foi premiado pela Fundação Biblioteca Nacional e foi finalista do Prêmio Jabuti. O livro é muito interessante. Ele é um livro assim, de declaração de amor ao Ceará. Então é um livro todo estruturado para trazer os elementos que compõem o mosaico histórico, cultural do nosso estado, Então você tem, por exemplo, figuras da nossa história. Tem um poema dedicado a Martim Soares Moreno, outro a Silva Paulé, por aí vai. Os elementos do nosso mosaico cultural, como o jangadeiro, a rendeira, elementos da nossa fauna e flora, há alusões a bairros de Fortaleza, por exemplo, o Curipe, Então é um livro, todo ele consagrado para declarar o seu amor à cidade em que ele nasceu. E vamos ver o primeiro poema, Beira Sol, que é o poema que dá nome ao livro. Nasce da luz solar um pescador, sobre uma pedra fisga a carne prateada. 2 mulheres na areia, retalhando pargos, cantam uma canção vermelha.
Cajueiros sopram sua verde vigília na fronte de um jangadeiro. Nas dunas, meninos açoitam com a espinha dos peixes o dorso da claridade. 3 jangadas, inclinadas na praia, aparam a luz com seus brancos dedos entrelaçados. Então, eu coloquei aqui, né? O poema Beira-Sol, ela nasce, claro, de uma reescrita da expressão beira-mar, inclusive um bairro, né, de Fortaleza. Com isso, o poema enfatiza o cenário cearense do livro, no qual o sol impera. Aliás, a capa amarela do livro, na qual estão presentes 2 sóis, reforça essa onipresença do astro-rei no dia a dia cearense. Interessante no poema o jogo com as cores, né? Ao longo de todo o poema. Como no cinema, a luz solar vai enchendo de cores a tela ante o eu lírico. Notem, nasce da luz solar um pescador. Então estava tudo escuro, quando a luz se ilumina, começa a aparecer. É como num teatro, quando a luz do palco se acende, né? Começam-se a ver os personagens que vão encenar a peça. Assim também é o cinema, acende a lâmpada, acende a luz, da tela, e aí começa o quadro a se apresentar ante os nossos olhos. Então, como no cinema, a luz solar vai enchendo de cores a tela ante o eu lírico. O peixe fisgado é prata, a canção das mulheres é vermelha, a vigília dos cajueiros é verde e os dedos das jangadas são brancos. Ainda aproveitando a analogia do cinema, cabe destacar o verso que abre o poema. Um pescador nasce da luz do sol. Quer dizer, na verdade o pescador já estava ali, mas só quando a luz do sol se acende sobre ele como um holofote, ele passa a ser visto por nós, pelo eu lírico, né? É uma forma criativa de mostrar que o pescador que sai de madrugada para seu ofício só passa a ser visto pelo olhar alheio com o amanhecer. O poema, visto num todo, se assemelha à arte de um pintor de marinhas, né? Que é aquele pintor que só pinta cenas à beira-mar, né? Assim, junto ao mar. Então, valendo-se de palavras, o poeta compõe um quadro típico do litoral cearense, com suas jangadas, cajueiros, etc. Parece uma janela que se abre de frente ao mar, de frente, e você começa a ver os personagens que começam o seu dia, né, sob o sol. O segundo poema, como o primeiro, também tem como protagonista a figura do jangadeiro. Esse poema, inclusive, o Jangadeiro, ele foi incluído em 2001 na antologia Os 100 Melhores Poemas Brasileiros do Século, que é um livro organizado pelo Ítalo Morricone para a editora Objetiva, ok? E o poema realmente é muito bonito. Vejamos. Jangadas amarelas, azuis, brancas, logo invadem o verde mar bravio, e o mesmo que Iracema em arrepio sentiu banhar-se de sol e sonho as suas ancas. Quem importa a lenda ao longe na história, se elas cruzem ligeiras nesse instante o horizonte estancado da memória, tornando o que se vê mito incessante. As velas vão e voltam incontidas, sobre as ondas do tempo o jangadeiro repete antigos gestos de outras vidas, feitas de sal e sol verdadeiro, qual Ulisses buscando repentino a sua ilha, o seu sonho, o seu rosto e o seu destino. Então observe aí que nós estamos diante de um poema todo rimado, né? Brancas rima com ancas, bravio com arrepio, história e memória, instante com incessante, incontidas com vida, jangadeiro com verdadeiro, repentino com destinos. São 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 versos. Então são a mesma quantidade de um soneto. Só que o poema é todo feito num bloco só, né? Bom, mas vamos ao poema, né? Esse poema, como eu falei, foi incluído na antologia de 100 melhores poemas brasileiros do século.
O segundo poema, como o primeiro, também trabalha com as cores, né? No caso representado pelo mar verde e pelas jangadas, que trazem a cor amarela, azul e branca, né? Essa cor amarela, para mim, figura o sol, o azul, o mar e o branco, as próprias velas ou a areia da praia, né? Ok? Não, o azul não pode ser o mar, porque o mar já é verde, né? Então, o mar seria verde, as cores amarela do sol, azul do céu e branca, que pode ser tanto as nuvens como as velas, como também a areia do mar e as dunas. Em diálogo com Hieráclito de Éfeso, as águas são descritas como representação do tempo, e mais precisamente com a memória. Tal como as ondas do mar, que vão e vêm, as memórias são ativadas mediante esse vai e vem entre passado e presente. Né? Nossa mente vai ao passado e ressignifica voltando ao presente. Esse passado, no entanto, ele vai para além do passado dos indivíduos, né? Tomados isoladamente. Na verdade, é um passado coletivo, né? Um passado mitificado, como se vê na presença das figuras de Iracema e de Ulisses. Vê-se ainda no poema a ênfase no papel da tradição, né? Através da imagem dos gestos repetitivos por geração de jangadeiros. Então, o jangadeiro repete antigos gestos de outras vidas, não necessariamente as vidas dele, né? Mas vidas de outros jangadeiros, vidas de seus ancestrais, feitas de sal e sonho verdadeiro. Então, uma tradição que vai se formulando. Existe também uma memória do gesto, né? O filho que aprendeu com o pai que aprendeu com o seu pai, avô deste marinheiro do presente. Ok? E aí chegamos no último poema, chamado Residência. É o poema que fecha o livro. O corpo da minha cidade é o naco de terra à beira-mar. Nele as ondas quebram o tempo por entre as pedras. As dunas empinadas apontam-no para o céu da minha boca. Traz sobre as ancas um sol selvagem tatuado. Um riacho corre até a foz de seu sexo salitroso. Pássaros marinhos migram de seus olhos para as mãos. Esquinas e gestos logo irrompem sob a praça de seu ventre. Pelas ruas diariamente atravesso o mapa de seu sangue. Amar esta mulher é habitá-la. Então, esse poema Residência, que fecha o livro, reitera a declaração de amor à Fortaleza, revelada ao longo de toda a obra. Né? Esta é vista no poema como um amante. Né? O verso final abre-se para um franco diálogo com o poema A Casa. Recomendo que vocês procurem, é um poema dos mais eróticos que já li. Né? O verso abre-se para o franco diálogo com o poema A Casa, de João Cabral de Melo Neto, em que a relação amorosa é equiparada à entrada em uma casa. Né? A relação amorosa é comparada com entrar em uma casa. Então ele diz aqui no poema dele, amar esta mulher é habitá-la. Né? Que mulher é esta? A cidade. Habitar. Habitar não apenas morar nela, né? Habitar no sentido de conviver com os elementos que a constrói, que a singularizam, né? Que lhe dão identidade. Mais uma vez, as águas marinhas são aqui associadas ao tempo. Igualmente, o sol retorna ao palco central. O sol que está no título aparece também no poema último. Né? É mostrado como uma tatuagem. É uma forma muito criativa de falar sobre a relação da pele do pescador com o sol. Este sol que bronzeia a pele e às vezes deixa marcas profundas. Então é um poeta que me impressionou demais a primeira vez que eu li o livro. Né? Eu já li umas 2 ou 3 vezes. E agora já dei uma revisada de novo para poder montar essa aula. Então é um livro que eu recomendo que vocês procurem. Né? Eu comprei o livro num sebo. Chama-se Beira Sol. Então, gente, com esses comentários, nós vamos encerrando aqui a nossa 7ª aula.
Nós teremos o nosso próximo encontro na semana que vem, dando continuidade. Será provavelmente nossa penúltima aula. Eu programei para que tenhamos 9 aulas. Esta é a nossa 7ª. Então é isso. Leiam os textos, né? E não esqueçam das avaliações. Um abraço a todos e até uma nova oportunidade.